Inovações na educação. Parte 3. Convivência com dispositivos móveis. Olá! A gente fechou o capítulo 6, Inovações na Educação, tratando da questão da inevitável convivência com os dispositivos móveis na sala de aula. De fato, vamos reconhecer, um dos principais problemas enfrentados por educadores no Brasil é o uso de celulares em sala de aula. Esse problema só vem aumentando com o número crescente de celulares no país. Segundo aí dados mais recentes da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, já ultrapassam os 300 milhões de dispositivos móveis. Estritamente falando em termos legais, o uso de celulares em sala de aula é proibido? Em muitos locais do Brasil, sim. Dá para citar, por exemplo, legislações estaduais e municipais que trazem esse veto. Entre eles, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, Amazonas e no estado de Pernambuco, especificamente a capital, Recife. Com tecnologias e recursos cada vez mais avançados que surgem a cada modelo lançado no mercado, como acesso à internet, acesso a redes sociais, jogos, aplicativos atrativos e uma infinidade de outros recursos, os celulares atraem cada vez mais a atenção dos alunos em sala de aula, tirando, inevitavelmente, o foco do aprendizado. Qual o estudante que, focado nas orientações do professor, não ficaria irritado com um celular de colega tocando ao lado na sala de aula? Além de atrapalhar a aula, tirando a atenção de toda a turma, um celular tocando em sala de aula tira a concentração do educador nas suas orientações, na realização do seu trabalho de educação. O uso excessivo dos celulares pode até se tornar uma doença. Usar o celular de vez em quando, em sala de aula, para atender uma ligação importante ou para enviar uma mensagem de urgência, pode até ser considerado normal. Mas quando essa preocupação com o aparelho vai além das necessidades normais do dia a dia, tornando a pessoa dependente do aparelho, isso já pode ser sinal de uma doença que já tem, veja você, até um nome, a nomofobia. O termo nomofobia surgiu a partir da expressão inglesa no mobile phobia, que significa fobia, o medo de ficar sem telefone celular. Muitas pessoas já começam a sofrer de nomofobia, ou seja, pessoas que sentem uma fobia, uma angústia, um desconforto, uma ansiedade e um nervosismo quando estão longe do celular e leva o indivíduo à dependência do aparelho. Enfim, a doença de quem está viciado no celular. Mas a nomofobia não se refere apenas ao uso de telefones celulares. Envolve também o uso de outros meios de comunicação, como notebook, tablets e outros dispositivos móveis. Acontece que, com a evolução dos telefones celulares, que se transformaram em verdadeiros computadores de mão, passando a ser chamados de smartphones, telefones inteligentes, e que reúnem em um único aparelho diversos recursos como acesso à internet, aplicativos para diversas funções, redes sociais, câmeras com cada vez mais qualidade de imagem, de resolução, memória, a dependência que esses aparelhos passaram, a dependência que se tem diante desses aparelhos passou a ser o principal foco da nomofobia. Imagine a ligação cair e não restabelecer no meio de uma conversa importante. Você ficar sem sinal de internet no seu celular, no meio de uma conversa do WhatsApp, ou quando você está fazendo uma postagem no Facebook, ou quando precisa conferir um e-mail importante. É normal, claro, sentir raiva, mas a nomofobia vai além disso. É a dependência que algumas pessoas têm de estarem o tempo todo com o aparelho em mãos, se comunicando com alguém ou acessando a internet. Na nomofobia, as pessoas não conseguem se afastar do aparelho celular, fisicamente falando. Ele fica 24 horas por dia ligado, nem na hora de dormir, nem para ir ao banheiro, ela se afasta do aparelho. Ficam desesperadas quando a bateria do aparelho descarrega e, por algum motivo, estão impossibilitadas de recarregarem, seja por não ter uma tomada por perto ou por não possuir um carregador em mãos.
E o problema agravou com a chegada dos smartphones e as novas tecnologias. A facilidade atual de se estar conectado à internet o tempo todo também fez com que surgissem mais pessoas sofrendo com essa, dá para se chamar, doença da era moderna. No mundo todo, pesquisas apontam um crescente número de pessoas que não conseguem mais ficar longe do celular. A grande maioria dessas pessoas são jovens, que precisam estar conectados durante todo o tempo. Caso contrário, sentem um grande desconforto, uma forte angústia, ficam inquietos, até o momento em que pegam o smartphone e se conectam. Nesse momento, eles sentem um grande alívio e se sentem realizados. Assustador, não? Bem, falemos de alguns sintomas da nomofobia. Segundo alguns psicólogos, os sintomas mais frequentes da nomofobia são esses: abandonar tudo o que você está fazendo para atender o celular, nunca deixar o aparelho sem bateria, optar por não carregar o celular na bolsa, no bolso, similares, mas preferir carregar na mão, para que você possa atender imediatamente, certificar-se sempre que não se esqueceu o celular em casa, e se isso acontecer, volta imediatamente para pegar onde quer que esteja, se sentir muito mal quando a bateria do celular acaba, quando você perde o aparelho, ou mesmo quando você pensa que se perdeu. Conhece alguém assim? Os especialistas classificam a nomofobia como uma doença psicológica e comum em pacientes com transtornos de ansiedade. O tratamento apontado pelos especialistas como o mais adequado é encaminhamento para terapia cognitivo-comportamental e até mesmo, veja você, uso de medicamentos, em casos extremos. Então, algumas dicas para se evitar a nomofobia. É claro que a gente não precisa deixar o celular de vez, mas é preciso ter alguma cautela. Se durante a semana você precisa estar conectado mais tempo, devido ao trabalho, estudos, etc., no final de semana, dê um tempo maior longe do celular. Saia com os amigos, fique na companhia de familiares, procure ir à festa, saia para uma caminhada, vá ao shopping, cinema, chame os amigos para ir a um parque, zoológico, programe uma bela viagem, visite parentes, enfim. O importante é nunca exagerar em nada. O celular, o acesso à internet, tudo isso é muito importante, vital hoje em dia, e deve sim fazer parte da nossa vida, mas tudo em excesso é prejudicial. A dica então é procurar ter uma vida saudável, ler bons livros, ter boas amizades, um bom relacionamento em casa, praticar atividades físicas e, claro, ter o celular por perto. Mas nada em exagero. É importante a gente ressaltar que o uso educativo do celular em sala de aula pode ajudar no aprendizado e facilitar a didática do educador, ser trabalhado da maneira correta. Até existem algumas instituições de ensino que utilizam tablets com ferramentas de estudo em sala de aula, com material de estudo gravado em suas memórias e aplicativos destinados ao estudo e aprendizado que facilitam a vida do aluno e do educador. Esse é um ponto negativo das leis que simplesmente proíbem o uso de celular em sala de aula. Sabe por quê? Porque são poucas as leis que trazem essa exceção para permitir o uso educativo de celulares, tablets e outros aparelhos eletrônicos, ser usados com fins educativos. É um ponto importante a ser corrigido aí pelos nossos legisladores. O que se quer evitar é o desvio da atenção da aula, claro. O fato é que usar o celular em sala de aula, fora do contexto educativo da aula, atrapalha muito o desenvolvimento da aula, o aprendizado do próprio aluno que usa o celular e tira a atenção dos demais alunos que estão ali com a intenção de realmente aprender. Que convivência complicada com a tecnologia, não é mesmo? É isso. A você, bons estudos.